Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo a cada semana para partilharmos lições da Bíblia, seja através da Rádio Tranquilidade, seja através dos canais do YouTube ou páginas de Facebook, tanto da Igreja Adventista de Albufeira, como dos 2 Minutos com Ele. Faço mais uma vez o convite para que partilhes com os teus amigos tanto o link da Rádio Tranquilidade como dos canais e páginas que eu referi ali atrás. Estes são meios que estão à nossa disposição para nós darmos a conhecer a mensagem de Deus aos nossos amigos e os nossos amigos aos seus amigos também. Chegamos ao fim deste trimestre, onde temos estado a falar sobre educação. Esta semana é a última lição e o título da lição é O Céu, a Educação e a Aprendizagem Eterna. Já deves ter perguntado muitas vezes como será a vida no céu. A Bíblia dá-nos algumas certezas que iremos ver esta semana. Mas tudo o que ela descreve, somado à nossa imaginação, ainda ficará aquém do que será a realidade. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, que, como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Esta semana iremos ver alguns aspectos da nossa educação futura. Podemos chamar-lhe a nossa pós-graduação. Mas vamos começar por algumas questões que para muitas pessoas são grandes dúvidas e que inquietam mais ou menos meio mundo. E essas questões são: será que há vida depois da morte? Se sim, como é que será esta vida? O que se fará nessa vida? Certo cristão, ao falar da vida eterna com um amigo, teve uma resposta muito negativa da parte dele. Dizia ele: que pensamento horrível! Os nossos 70 ou 80 anos aqui já são uma coisa suficientemente má. Quem quer entender isso, estender isso para sempre? Seria um inferno, dizia ele. A Bíblia é muito clara quanto ao modo como chegar à vida eterna e como será essa vida eterna. Preocupado com isso, Jesus deixou-nos algumas promessas ou inspirou os seus servos para escrever e para fazer chegar até nós essas promessas. Vejamos João 4,14. O próprio Jesus está a falar à mulher samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dará a vida eterna. Jesus está aqui a prometer a vida eterna a quem aceitar a sua obra redentora e aceitar viver os seus ensinos. Vejamos agora 1 de João no capítulo 5 e no versículo 13. João tinha ouvido isto muitas vezes da boca do próprio Jesus. Escrevo-vos estas coisas para que saibam que têm vida eterna, pois creem no Filho de Deus. Vamos ver outro texto. Judas. Não o Judas que traiu Jesus, mas segundo os estudiosos, poderia ter sido um irmão de Tiago, o apóstolo, ou até mesmo um dos irmãos de Jesus. Ele escreve no versículo 21 da sua carta: e continuem a viver no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, vos dê a vida eterna. Mais uma promessa ainda, de vida eterna através da aceitação de Jesus. Vamos ver outra ainda, agora por meio de Tito, um gentio, companheiro de Paulo, que no capítulo 13 e no versículo 7 da sua carta diz: para que pela sua graça sejamos considerados justos por ele e tenhamos parte na vida eterna que esperamos. Todos estes textos têm um elemento comum: vida eterna através da aceitação do sacrifício de Jesus pelo ser humano. A lição traz uma afirmação que tem o seu quê de poético. A vida eterna faz todo o sentido, diz o autor, à luz da cruz. À luz da cruz, nada faz mais sentido a não ser a vida eterna. Sim, vida eterna só através de Jesus. Blaise Pascal, um escritor do século XVII, disse que o nosso tempo aqui é tão limitado em contraste com o que está para vir. Que são 70 ou 80 anos comparados com a eternidade? Pedro, na sua segunda carta, diz-nos
qual será a esperança daqueles que aguardam a vinda de Jesus e o início dessa eternidade. Ele diz na segunda carta, no capítulo 3 e nos versículos 12 e 13, enquanto esperam pelo dia do Senhor e se esforçam para que venha depressa, é nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos e os corpos celestes serão derretidos como fogo. Mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pedro retrata aqui uma purificação da terra antes da sua recriação, ou nova criação. Não o planeta, mas sim o recheio deste planeta. Jesus, por intermédio de João no Apocalipse, também nos dá algumas pistas de como será essa vida eterna, nessa nova terra. Uma dessas afirmações contradiz completamente o amigo do nosso amigo que vimos lá atrás. Diz no capítulo 21 e no versículo 4 e 5 de Apocalipse, mas antes de ver isso, eu convido-te a ler o capítulo 21 e 22 de Apocalipse e ficarás fascinado com a descrição que João traz das visões que ele teve da nova terra. Mas vamos lá então no versículo 4 do capítulo 21 do Apocalipse e vejamos aquilo que desaparecerá com a eternidade. Diz, ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. Deus fará desaparecer tudo aquilo que nos causa sofrimento e dor. Até mesmo a dor por aqueles nossos queridos que não se salvaram. Durante uma parte da eternidade, Deus irá mostrar-nos porque é que eles não estão ali ao nosso lado e então compreenderemos que foi opção deles. Sim, durante a eternidade a vida não será um eterno sofrimento. Tudo o que nos causa dor e sofrimento desaparecerá porque tudo isso é consequência do pecado e este terá desaparecido completamente com a destruição de Satanás. Uma maneira simples de vermos por aproximação como será a vida eterna é imaginarmos um mundo sem egoísmo. Egoísmo esse que provoca guerras, dissensões, ricos e pobres, um mundo sem doenças que provocam sofrimento, incapacitação e morte, onde etnias não importam, onde só haverá uma única nação, sem ter de haver imigração. Olharmos para os nossos pais e não os ver envelhecer e esquecer das coisas e andar cheios de dor e todos queixosos. Consegues visualizar isto? Consegues imaginar isto? Mas depois João, no versículo 5, ele continua dizendo: e o que estava sentado no trono disse, agora faço tudo de novo. E acrescentou, escreve estas palavras que são verdadeiras e dignas de confiança. Deus promete que fará tudo novo. Quando Deus diz novo, Ele está a dizer que será tudo novo, como as coisas saíram das suas mãos no momento da criação. O mais importante para o ser humano agora é procurar entender como lá chegar, e foi pensando nisso que Deus deixou a Bíblia Sagrada à humanidade. Não adianta dizer que existe o lugar, importa mostrar o caminho e as condições para lá chegar. A Bíblia é o manual de instruções e o mapa que mostra o caminho para a Nova Jerusalém. Porque é assim que a capital da nova terra será chamada a Nova Jerusalém. Já sabemos que não haverá sofrimento, mas como será a vida então lá nesta nova terra? Em Isaías, nos capítulos 11 e 65, encontramos descrições dessa nova terra e algumas das atividades que nós ali iremos desenvolver. Ellen White, uma autora cristã, também inspirada por Deus, escreveu que o céu é uma escola, o campo dos seus estudos, o universo. O seu professor, o ser infinito. Uma filial dessa escola foi estabelecida no Éden e, cumprindo o plano da redenção, a educação resumir-se-á na escola edénica. Ali haverá oportunidade para esclarecer todas as dúvidas que aqui nesta terra ficaram sem resposta. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 5, diz: por isso não julguem antes de tempo. Esperem que venha o Senhor. Ele é que há de iluminar o que está às escuras
e dará a conhecer as intenções secretas de cada um. E então cada um receberá a devida aprovação da parte de Deus. Ele promete esclarecer todas as dúvidas que temos hoje. O que de todo não conseguimos entender aqui e agora deve significar que não é tido em conta por Deus para a nossa salvação. O mais importante, como diz o autor da lição, é apegarmos-nos à nossa fé, confiarmos nas promessas de Deus e vivermos à altura da luz que temos e perseverarmos até ao fim. Ao longo deste trimestre aprendemos os princípios da educação divina. Aprendemos os métodos do grande professor. Aprendemos a importância da adoração na educação. Aprendemos como, através da ciência, podemos melhor compreender o grande professor. Aprendemos sobre a importância do trabalho no processo educativo. Aprendemos também como o descanso, e em especial o dia dado por Deus para o descanso, é importante na nossa educação. E terminamos aprendendo que, do mesmo modo que aqui, com as limitações que temos, a vida pode ser um constante aprendizado, ao lado de Deus, ela será um eterno aprendizado. Eu espero do fundo do coração que esta lição possa ter sido para cada um de nós, quer como educandos, quer como educadores, o melhor que nós podemos aprender e dar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, tu grande mestre, tu grande professor, o teu filho aqui nesta terra como grande professor também. Obrigado pelos vossos ensinos. Obrigado porque o Espírito Santo também toca os nossos corações e ajuda-nos a compreender estas coisas. Ajuda-nos a ser melhores alunos e melhores professores também, aqui nesta terra, para um dia podermos continuar a aprender contigo na eternidade. Pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. Foi bom ter estado contigo ao longo destas 13 lições. Na próxima semana nós iremos começar um novo tema. Eu ainda não tenho comigo a lição em papel, embora já tenha no meu iPad, mas o tema que servirá para nós estudarmos será o livro de Isaías. Não só a história de Israel contida ali no livro de Isaías, mas também as promessas de Deus, conforme eu referia nesta lição, do capítulo 11 do versículo 60 e do capítulo 65, as promessas que Deus tem para ti e para mim neste livro do Velho Testamento. Um abraço e voltamos a encontrar-nos aqui para a semana que vem.